Vamos lá, Lucas capítulo 5. Todos acharam? Você veio aí com o seu cordão da mão de Deus? Depois nós vamos ungir, no final do culto o pastor Emerson vai ungir. Hoje o pastor Emerson vai ungir a mãozinha e vai ungir os pertences de vocês, tá bom? Vamos lá então, Lucas capítulo 5, diz assim, ó. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, tá? É a mesma coisa. Tem Bíblia que está falando Mar da Galileia, tem Bíblia que está falando Lago de Genezaré, se trata do mesmo lago. Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que é Pedro, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença nesta tarde. E eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor enviou aqui, Pai, neste dia. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra, Pai, para esta pessoa. E ela vai sair daqui com a certeza de que o Senhor está no controle de tudo da vida dela. Então, Espírito Santo, continua falando conosco, que nós possamos, Deus, ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir para alcançar a transformação das nossas vidas. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui nesta tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, um texto muito conhecido. Várias vezes você já ouviu várias pregações sobre esse texto aqui. Aqui nós já fizemos até a campanha na nossa igreja sobre, né, a pesca. Não sei se é dessa pesca ou da outra pesca. Tem muitas pescas aqui. Tem aquela da pesca maravilhosa, tem lá dos 153 peixes. Mas enfim, hoje Deus tem uma revelação nova para nós através dessa palavra. Porque a palavra de Deus, assim como a misericórdia, ela se renova. Não tem como assim, mas isso aqui eu já li, já não. Você pode ler a mesma coisa, mas num outro dia, mas Deus vai falar de uma forma diferente. É igual quem participa dos 3 cultos no domingo, ou na quarta-feira, ou na segunda, né? Que a pessoa vem de manhã e à noite, ou vem no domingo. É a mesma mensagem, mas cada culto que a pessoa vem, Deus trata alguma coisa, Deus trata de alguma forma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela transforma. E a palavra de Deus, ela tem diversas formas de agir na nossa vida. Então hoje nós vamos falar, dentro desse texto aqui, nós vamos ver algumas coisas. Nós vamos falar sobre 2 pescas e um segredo. 2 pescas e um segredo. Então nós lemos aqui o texto e nós nos deparamos com a primeira pesca, que foi a pesca frustrada. Eles estavam lá, Pedro, Tiago e João estavam no barco, pescando a noite toda. E a Bíblia diz que eles não pescaram nada. Essa foi a primeira pesca aqui dentro desse texto. E por que uma pesca, Pati, frustrada? Porque essa pesca aqui, gente, que eles estavam fazendo nessa noite, ela tinha tudo para dar certo. Fale assim para você mesmo, tinha tudo para dar certo. E eu provo para você que tinha tudo para dar certo essa pesca deles durante a noite. Primeiro, eles estavam no lugar certo. Porque o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ele era conhecido como o Marlo pela abundância de peixe que havia nele. Haviam mais de 22 tipos de peixes, de espécies de peixes no Mar da Galileia. Naquela época, ele era um mar conhecido como um mar abundante, cheio de peixes. Então, eles estavam no lugar certo para pescar, sim ou não? Primeiro ponto positivo
para a pesca ser bem sucedida e não ser frustrada. Eles estavam pescando no lugar certo, no lugar que tinha abundância de peixe. Tá. Segunda coisa que faria a pesca ser bem sucedida. Eles estavam pescando, Esteves, na hora certa. Porque quem é pescador aqui, eu não sou. Mas se você pesquisar e você ver, à noite é a melhor hora para se pescar. É a melhor hora para se pescar. E aqueles homens, gente, eles eram pescadores profissionais. E eles falam que eles trabalharam duro à noite. Eles pescaram ou tentaram pescar a noite inteira. Se não fosse a melhor hora, por que eles iam à noite? Eles sabiam que não, a noite é a melhor hora, porque está tudo mais calmo. Aí os peixes ficam mais ali, mais fáceis, né, de atrair eles e pescar. Então, olha só. Eles estavam no lugar certo, repita comigo, lugar certo. Eles estavam na hora certa. E a terceira coisa, o terceiro ponto positivo para essa pesca ser bem sucedida, que Pedro diz assim, ó, trabalhamos duro. Ou seja, esforço. Porque assim, você precisa entender uma coisa, você pode estar no lugar certo, né, Will? Você pode estar na hora certa, mas se não tiver esforço, nada acontece, sim ou não? Quem não é esforçado, não chega a lugar nenhum. Lugar certo e hora certa, de corpo mole, nada acontece. Mas não era isso que esses rapazes estavam fazendo. Então vamos lá. A pesca frustrada deles, que eles não pegaram nada, tinha tudo para dar certo. Lugar certo, mar de abundância de peixes. Hora certa, à noite, melhor horário para pescar. E atitude certa, esforço, esforçados, trabalharam duro. Tem uma versão da Bíblia, que é em inglês, que a palavra ali, trabalhamos duro, se traduzir ela, vem de exaustão. É como se Pedro tivesse falado assim para Jesus, mestre, nós trabalhamos tanto, mais tanto, nós demos o nosso máximo e estamos exaustos. A gente só fica cansado a ponto de exaustão, né, Luísa? Quando a gente faz o quê? Entrega o nosso tudo, o nosso melhor, o nosso máximo. Então, repare, mesmo o lugar certo, hora certa e com a atitude certa, com esforço, ainda assim, a pesca não foi bem sucedida. Por que eu chamo de pesca frustrada? Porque quando algo tem tudo para dar certo e ainda assim dá errado, o sentimento não é de frustração, sim ou não? Não é, Silvia, de decepção, sim ou não? E é como aqueles homens estavam, decepcionados, frustrados. Frustração vem de expectativa não atendida. É você gerar esperança, é você gerar uma expectativa, principalmente por estar fazendo tudo certo, principalmente por estar no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa, né, Gu? E ainda assim, nada acontece, Mônica. E daí a Bíblia diz que eles estavam, quando Jesus chega nesse local, Jesus se depara com os barcos vazios. Os barcos estavam vazios, eles não estavam mais lá no barco. E quando a decepção bate na nossa porta, quando tem tudo para dar certo na nossa vida, Maurício, porque a gente está contribuindo, a gente está fazendo tudo certo para as coisas darem certo, e ainda assim dá errado, a vontade é de largar o barco, sim ou não? Não dá vontade de abandonar o barco? Não dá vontade, Sueli, de deixar o barco vazio? Poxa vida, estou fazendo tudo certo e ainda assim está dando errado. Quando Jesus chega naquela cena, os barcos estavam vazios. E eles já estavam lavando suas redes para fazer o quê? Ir embora para casa. Porque frustração, decepção, além de gerar na gente o cansaço físico, porque teve esforço, teve empenho, teve atitude da sua parte, gera o cansaço físico, também gera o cansaço mental, gera desgaste. Quando você dá o seu tudo, quando você dá o seu máximo, quando você vai para o tudo ou nada, e a resposta é
O não gera desgaste. Então eles estavam prontos para ir embora para casa. E Jesus, ele chega nessa cena, quando aqueles homens estão lavando as redes, prontinhos para ir embora, Maurício. Só que se eles fossem embora naquele momento, vocês concordam comigo que eles iam chegar em casa com uma má notícia, sim ou não? Era assim que eles estavam preparados. É para isso que eles estavam prontos, Mônica. Para ir embora para casa e chegar lá com uma má notícia. Qual era a notícia? Para falar para a família, hoje não deu. Eles viviam da pesca. Eles comiam pela pesca. Eles compravam pela pesca. E eles iam para casa com aquela má notícia. Hoje não deu. E quando as coisas não dão certo para a nossa vida, e a gente começa a ter vontade de abandonar o barco, nós somos tomados por um sentimento de tristeza, sim ou não? Imagina aqueles homens, se eles não estavam tentados a ir embora para casa, com a pesca frustrada, sensação de impotência, de não ter conseguido trazer o alimento para sua casa, chegar lá com uma má notícia para sua esposa e para os seus filhos, de repente, né, a criança estava lá já esperando o pai chegar com o Kinder Ovo, e o pai chega sem nada, porque hoje não deu. Trabalhamos duro e não veio nada. E a tristeza ia acompanhar aqueles homens. E na nossa vida, quando nós nos entristecemos, sempre vai existir uma voz gritando assim nos seus ouvidos, ó, afunda, afunda. Porque tudo que o diabo quer quando as coisas não dão certo para você, é que você se afunde. Se afunde, Beth, na tristeza, se afunde, Duda, na depressão, se afunde, Fê, nos vícios, se afunde naquela fraqueza sua. É isso que o diabo quer. Por isso que ele quer ganhar espaço na sua mente, no seu coração, em meio à sua decepção, em meio à sua frustração, porque ele quer que você se afunde. Sempre vai ter uma voz gritando nos seus ouvidos quando as coisas dão errado. Se afunda, afunda. Mas Jesus entrou na cena. Quando Jesus chega e ele se depara com os barcos vazios, vocês acham que Jesus sabia que aquela pesca tinha sido frustrada? Sim ou não? Mas é claro que ele sabia. É claro que Jesus sabia. Quando ele chegou, olhou a cena, ele não precisava nem olhar a cena, porque ele sabe de tudo, sim ou não? Ele não sabia que tinha pesca frustrada, sim ou não? Fala assim para quem está do seu lado, Deus sabe como tem sido sua pesca. Deus sabe. Deus sabe que às vezes você está lançando rede e não está vindo peixe nenhum. Deus sabe muitas vezes que você está no lugar certo, na hora certa, que você tem se esforçado e não tem tido resultado. Deus sabe. Deus sabe como tem sido, dona Miriam, a sua pesca. Ele sabe de tudo, como diz aquela canção. Ele sabe de tudo que você está passando. Jesus podia muito bem chegar, se compadecer daqueles homens, e a primeira coisa que ele poderia fazer naquela cena é acabar com a tristeza deles e falar assim: ei, é o seguinte, deu tudo errado? Não, vai lá pescar, que agora eu mandei peixes para vocês, e resolveu o problema daqueles homens. Mas Jesus faz isso? Não, quando Jesus chega na cena, sabe o que ele faz? Primeiro, se aproveita da situação. Jesus pede para usar o barco. Olha, Jesus, mesmo sabendo da frustração daqueles homens, mesmo sabendo que tinha dado errado para eles, Jesus podia ser rápido em consertar aquilo, mas Jesus falou assim: não, primeiro eu quero usar esse barco aqui. O barco está vazio, eu vou entrar nesse barco. Pegou o barco, nem pediu, já entrou no barco, Jesus foi ousado, ainda usou Pedro e falou assim: me leve mais para lá, para mim ficar mais longe do povo, para eu poder pregar. É isso que o texto está dizendo. Agora imagine Pedro, se ele falar assim: puxa vida, hein, já estou nervoso, pesquei a noite inteira, eu estou cansado, eu estou esgotado, estou indo embora para minha casa com uma má notícia, e ainda vem Jesus querer usar o meu barco, que eu estou pronto para parar com tudo aqui e ir embora, ainda vem pedir para eu parar o que eu estou fazendo, ir lá e empurrar o barco, porque ele quer pregar para o povo. Sabe o que acontece? Eu quero perguntar para você: quem é você quando as coisas dão errado para você?
Quem é você quando as coisas dão errado? Quem é você quando você se frustra? Quem é você quando você faz tudo certo e não tem resultados? É nesse momento que Deus está olhando o nosso comportamento. É nessa hora que a gente mostra realmente quem nós somos. E Pedro tinha tudo para falar: mestre, me perdoa, tem outros barcos aí? Eu estou indo embora, tá? Porque eu já tenho muitos motivos hoje que me fazem ir para casa triste. E eu quero me afundar lá. Mas Pedro fez isso? Não. Pedro fez o quê? Pedro obedeceu. E por que Jesus chegou lá primeiro e não mudou a história deles? Ao invés de fazer algo por eles, Jesus pede algo para ele primeiro. Porque você precisa entender que primeiro Deus quer usar o barco para depois fazer milagre nele. Primeiro, Deus quer usar o barco para depois fazer milagre nele. Deus usa o barco vazio para depois encher de peixe. Foi isso que ele fez? Sim ou não? E às vezes é assim que vai acontecer com você. Às vezes Deus quer usar você primeiro antes de te abençoar. Ele quer usar você naquele momento que você acha que você está vazio e você não tem nada para oferecer. Sabe aquele momento, Mônica, que você acha que você não tem nada de bom, você não tem nada de bom para oferecer para alguém, para dar para alguém, mas você sabia que é desse jeito que Deus quer? É essa hora que você acha que você não tem nada. É a hora que você está vazio. Tem barco primeiro que Deus quer o quê? Ele quer usar para depois encher de peixe. E às vezes não, a gente quer inverter esse negócio com Deus. A gente quer o quê? Que primeiro Deus abençoe, Deus me abençoa, Deus faz o milagre. E se o Senhor fizer, eu serei usado na sua presença. Mas e se na sua vez Deus quer inverter o negócio? Ele vai encontrar disponibilidade em você ou não? Ou você só vai permitir Deus te usar depois que Ele te abençoar? Existem pessoas que primeiro Ele abençoa e o testemunho das pessoas serve para Ele usá-lo, sim ou não? Mas não é com todo mundo assim. Tem pessoas que primeiro Ele quer usar na sua dor, no seu fracasso, na sua vergonha, na sua humilhação, para depois te abençoar. Nessa situação foi isso que Deus fez. Primeiro Ele encheu o barco com a presença dEle, e depois Ele encheu o barco de peixes. Mas daí Ele encheu o barco de uma certa forma, que ficou tão cheio de peixes, que eles acharam que eles iam afundar. Porque quando a presença vem antes da bênção, quando a bênção vem, ela vem com abundância. É por isso que você precisa, acima de qualquer coisa que Deus possa te dar, você precisa falar assim: Deus, acima de tudo, eu amo a tua presença. Porque quando a presença chega antes da bênção, a bênção que vem depois da presença, vem com abundância. Vocês entenderam? Então você pode bater uma palma, porque eu estou vendo gente dormir. Detalhe, a presença vem quando está vazio. Como eu disse, naquele momento que você acha que você não tem nada, você não tem nada para oferecer, mas se você falar assim: Deus, eu estou aqui, não tenho nada para oferecer. Se o Senhor olhar para mim, como diz aquela canção, não tem nada de bom aqui, mas eu quero a tua presença. Jesus vem, Ele entra, Ele te completa e depois Ele enche você de bênçãos e faz o milagre acontecer na sua vida. Aí Jesus então fala assim, Jesus lá usa o barco primeiro, prega para aquele povo. Depois que Jesus acaba de fazer o que Ele queria fazer, Ele fala assim para os discípulos, e não eram discípulos, né? Fala para Pedro e fala assim, agora, fala o seguinte: vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Vá para onde é mais fundo e lance a rede. Só que agora, essa pesca que Jesus ordena, ela foi fracassada ou bem-sucedida? Sim ou não? Bem-sucedida, não foi? Tá. Só que, repare uma coisa.
Lembra que eu falei que a primeira pesca que foi fracassada ou que foi frustrada tinha tudo para dar certo? Por quê? Eles estavam no lugar e na hora e com atitude e esforço. Lembra? Mar certo, abundante, hora certa, noite, atitude certa, esforço. Agora, Jesus vem e fala assim, entra de novo aí, lança de novo a rede e vai mais fundo. Só que agora eu provo para vocês que a pesca, Steves, tinha tudo para ser frustrada. Por quê? Porque eles já tinham visto que não era, aquele dia não era dia de pescar, não tinha peixe no mar. Aquela hora não era a hora certa mais, porque já tinha amanhecido. E eles estavam cansados. Então, da mesma forma que no começo tinha tudo para dar certo e deu errado, agora tinha tudo para dar errado. Mas o que aconteceu? Não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você está passando, se tem tudo na sua vida acontecendo e dando errado, quando Deus entra na história, até tudo que tinha para dar errado vai dar certo. Tinha tudo para dar errado agora. Não era o dia, não era a hora e eles estavam cansados. Mas o resultado foi uma pesca milagrosa. Sabe qual é o segredo, Li? Eu falei que a mensagem é 2 pescas e um segredo. Sabe qual é o segredo desse milagre, dessa pesca? O segredo foi a ordenança que Jesus disse. Quando ele fala assim, ó, agora vai mais fundo. O segredo para quem quer viver milagres, Pati, é ir mais fundo. Da mesma forma que quando as coisas dão errado para você, o diabo grita nos seus ouvidos assim, ó, afunda, afunda, vai lá na tristeza, vai lá na cama, vai lá no vício, vai lá na depressão e se afunda. No mesmo instante, tem uma voz na sua dor, dizendo assim, vai mais fundo. Vai mais fundo. Se o diabo grita, afunda, o Espírito Santo diz, se aprofunda. Porque quando você usa a sua dor, a sua tristeza, a sua decepção, a sua frustração, aquilo que deu errado, e ao invés de se afundar, você decide se aprofundar com Deus, o milagre acontece na sua vida. E o que é se aprofundar com Deus? É você estreitar o seu relacionamento com Ele, independente da sua dor. Mas o que acontece com as pessoas? As pessoas, quando o barco está vazio, elas querem lavar a rede, guardar tudo, ir embora para casa, com a má notícia e se afundar. Quantas pessoas, no meio desses 120 dias, há 3 meses estão pedindo algo para Deus e elas não viram até agora nenhum sinal do milagre acontecer, que já se afundaram. Mas se você está aqui e você não tem visto nada melhorar, nada acontecer, não dê ouvidos para a voz que grita, se afunda. Ouça, escolha obedecer e ouvir a voz que diz, vai mais fundo, se aprofunda com Deus. Se você usar essa situação para você ir mais fundo com Deus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu termino com essa história. Havia um menininho que ele estava passeando pela praia com seu pai. E aí, o menininho começou a pôr as pontas dos pés no mar. E o pai falou assim, ó, filho, mergulha. E o menininho falou assim, não, pai, eu tenho medo de afogar. Filho, mergulha. Não, pai, eu tenho medo de afogar. E o menininho continuou a molhar os pés. E aí o pai falou assim, mas como que está a água? Ele falou assim, nossa, está muito gelada. Então o pai pegou aquele menino no colo e levou ele com tudo. Já vejo assim o Will, assim, sabe aqueles pais meio, né, vida louca, assim, já afoga esse menino, mas ele aprende a nadar, não é o Will? Pegou o menino no colo e foi com tudo com o menino lá no meio do mar e mergulhou o menino. E aí ele falou assim, como que está a água agora? O menino falou assim, nossa, pai, está uma delícia. Sabe por quê? A vida com Deus é assim. Enquanto você quiser ficar só molhando o pezinho com Deus, você vai só, o que, Lu? Passar frio e medo. Porque você não vai aprender a nadar. E a hora que vier o problema, você vai afundar.
Mas aquela pessoa que decide se entregar para Deus e deixar Ele pegar você no seu colo, Ele leva você lá para o fundo e te ensina a mergulhar. E quando o problema vem, você não mais afunda, você não mais se afoga, porque você sabe nadar e você mergulha na presença dEle e vai viver uma vida e vida com abundância. Nós precisamos parar com essa história de querer só molhar o pezinho na vida com Deus. Pare desse... eu gosto da igreja da Paulista, mas só fica molhando o pezinho, sabe? Aquela coisa assim, não, mas eu gosto só de assistir online. Não, eu gosto dos 120 dias, mas eu gosto só de acompanhar as lives. Pare de molhar o pezinho com Deus, vai com tudo ou nada, vai para o meio desse mar, se aprofunda de uma vez, mergulha de uma vez e aprende a nadar e tenha a vitória para a sua vida. Eu termino. Se aqueles homens, naquela noite de pesca, tivessem pescado alguns peixes, eles voltariam para casa muito antes de Jesus chegar naquela história. Voltaria com peixe, sim ou não? Sim. Resolveriam o problema para aquele dia, sim ou não? Sim. Mas viveriam o natural, o normal. Mas foi justamente o fato de ter dado errado, de terem se decepcionado, que fez eles viverem, Duda, o sobrenatural. Você quer viver sobrenatural? Então não se afunde quando as coisas derem errado para você. Continue confiando, porque se não deu do jeito normal, se não deu do jeito natural, entenda, é porque o que eu vou viver está acima do natural. O que eu vou viver é o sobrenatural. Eu profetizo em nome de Jesus que todos vocês que saírem daqui nessa tarde, decididos a não mais molhar o pezinho na vida com Deus não, mas ir para o meio do mar e aprender a mergulhar, nunca mais você vai viver coisas normais, o básico na sua vida, mas a sua vida será uma vida de abundância, uma vida de sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Coloque-se de pé agora, feche os seus olhos, levante as suas mãos, nós vamos levantar um clamor aqui nessa tarde, para que em nome de Jesus, se o diabo tem tentado te afogar, tem feito você se afundar, ele vai cair por terra nessa tarde, e você vai estreitar o seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus, levante as suas mãos.